Encontramos-nos no limite norte do concelho de Matosinhos, já muito próximo do vizinho concelho de Vila do Conde. Estamos em Lavra, bem no centro da freguesia, junto da sua antiga igreja paroquial. A Padieira data a construção da igreja, 1721, mas, em boa verdade, é uma profunda remodelação, uma reconstrução de um templo muito mais antigo que aqui já existira anteriormente. Aliás, Lavra é um dos territórios mais antigos aqui da região. Ao longo das últimas décadas têm sido detectados aqui no litoral do concelho de Matosinhos um conjunto de seixos talhados, trabalhados pelos nossos antepassados do Paleolítico. Mas eu já não vou tão longe. Aqui, muito próximo, no lugar de Antela, sugestivo topónimo este, o nome do lugar, Antela, porque de facto aí foram detectados vestígios de uma anta, ou seja, marcas da ocupação deste território no Neolítico, há 5.000 anos. De resto, aqui mesmo, nas traseiras do templo, escavações arqueológicas realizadas há alguns anos revelaram também a fixação de comunidades dos inícios da Idade dos Metais, mais precisamente da Idade do Bronze. E não muito distante aqui da igreja, temos uma pequena elevação, o Monte do Castro, e sim, também com vestígios da Idade do Ferro e desses povoados tão associados a essa época, os castros ou citâneas. Mas Lavra vai ter um grande destaque, uma grande visibilidade e importância na época seguinte, desde há cerca de 2.000 anos, durante o domínio romano. Na praia de Angeiras, que pertence aqui a Lavra e que fica a não muitas centenas de metros de distância, encontramos vestígios daquela que foi uma fábrica de produção de conserva. Sim, a conserva de peixe, afinal, aqui da região, mergulha as suas raízes nessas épocas remotas do tempo do domínio romano, com esses tanques cavados nos rochedos, onde era produzido o garo, uma pasta de mistura de diferentes espécies de peixe, mas com destaque, obviamente, para o atum. Durante a Idade Média, Lavra é herdeira de todo este passado e manter-se-á como um lugar de destaque. E não admira por isso que já em épocas posteriores faça erguer aqui um templo, um sumptuoso templo que demonstra também da importância e da riqueza desta comunidade. Esta igreja é muito interessante, tem alguns aspectos muito específicos. Por exemplo, aqui na Torre Sineira, o facto dela ser vazada, ter este arco que permite um acesso interessante depois à sacristia. Mas o mais curioso nesta igreja é o facto dela não respeitar a orientação canónica. Porque, como sabemos, as igrejas têm que estar sempre com a sua cabeceira voltada para nascente e a porta para poente. Pois bem, aqui acontece exatamente o contrário. E há uma curiosa lenda que o explica. Segundo a tradição, as gentes de Lavra até construíram a igreja respeitando as regras canónicas. Cabeceira para nascente, entrada voltada para poente. Só que no último dia dos trabalhos, talvez porque estivessem já muito exaustos por essa última jornada, as pessoas que se haviam envolvido na edificação do templo acabaram, ao fim do dia, por completamente cansados, por não guardarem os animais que os tinham auxiliado nesses trabalhos, nomeadamente os bois. Deixaram-nos atados às argolas que agora existiam na fachada do templo. Só que, durante a noite, os bois fizeram rodar 180 graus a igreja. E é por isso, segundo a lenda, esta é a explicação para esta orientação tão pouco habitual. São muitos os motivos de interesse que
podemos observar no interior da Igreja do Divino Salvador de Lavra. Desde logo aqui, na sua capela-mor, os azulejos que forram as paredes. Azulejos dos inícios de 700. Mas esse século irá ser fortemente marcado na estética barroca pela presença da talha dourada. E também aqui temos belíssimos exemplos dessa arte na madeira forrada a finas folhas de ouro. Temos alguns retábulos já dos finais desse século, rocai, mas temos outras peças de exuberância barroca, com destaque aqui para o arco cruzeiro. No interior também nos aparecem várias representações do protetor da freguesia, do seu urago, o Divino Salvador. E o facto de ser este o padroeiro da freguesia é mais um indício da antiguidade de Lavra, porque o Salvador, o Divino Salvador, geralmente está associado a comunidades bastante antigas. Mas há muitos outros motivos de interesse no interior do templo, em torno da sua arte sacra, que demonstra, afinal, também a importância e o poder económico que também no passado, não raras vezes, esta comunidade possuiu. E para lá daquilo que é visível na igreja, há um outro espaço onde podemos fazer uma viagem pela arte sacra que marcou a história desta igreja. Contígua à igreja fica a sacristia e no seu primeiro piso encontramos um pequeno, mas muito valioso museu. É o Museu Paroquial Silva Lopes. E é aqui, com efeito, que nós encontramos todo um outro conjunto de arte sacra que faz também a história desta comunidade e por vezes, peças muito valiosas do ponto de vista patrimonial, do seu interesse histórico e artístico. Por exemplo, um conjunto notável de pinturas do século XVII e do século XVIII, entre as quais me permito salientar este retábulo das almas, onde, como é habitual neste tipo de representações, é lembrado às pessoas que as almas que vão para o purgatório e daí subirão ao céu, mas há outras que vão cair nas labaredas do inferno, à qual não escapam sequer bispos e reis. Mas neste pequeno museu encontramos também objetos ligados à liturgia, alfaias utilizadas nas cerimónias religiosas e algumas bastante antigas. E encontramos também, como há pouco vos dizia, um conjunto também muito interessante de imagens, as quais não faltam, afinal, o Divino Salvador. Uma representação aqui também muito interessante da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas este museu, em grande parte, impulsionado por o Padre Ramos, um pároco responsável por esta freguesia na primeira metade do século XX, autor de uma muito interessante monografia editada nos anos 40, o Padre Ramos foi de facto um homem que se envolveu muito na recolha das memórias históricas deste território. O seu sucessor, o Padre Silva Lopes, que esteve à frente dos destinos desta paróquia nas últimas décadas do século XX e já neste início do século XXI, acabou, na senda do seu antecessor, por criar este museu, onde foi reunindo muitas das peças, não só da paróquia, mas também que, entretanto, foram sendo recolhidas por ele ou que alguns populares lhe traziam. E por isso, para lá da componente da arte sacra, aqui neste pequeno museu também encontramos vários objetos arqueológicos, incluindo vestígios da época romana. Sim, porque hoje sabemos que, associado a essa fábrica de conservas de peixe, a esses tanques que vemos na Praia de Angeiras, a poucas dezenas de metros existia uma vila romana, uma rica propriedade, provavelmente, do senhor romano, dono destas férteis terras agrícolas e que explorava também esses recursos marítimos, nomeadamente a conserva de peixe. Estes
pequenos fragmentos de mosaicos revelam-nos que estávamos perante uma casa bastante rica. Ao longo dessa segunda metade do século passado, o padre Silva Lopes foi, com efeito, para lá do próprio espólio que já possuía da paróquia, engrandecendo esta coleção com essas doações, não só de peças arqueológicas, mas muitas também peças etnográficas. Vale a pena, por exemplo, destacar aqui o importante conjunto de fechaduras, as tradicionais espelhos de fechaduras que, enfim, caracterizavam muitas das ricas casas de Lavra. Mas também um conjunto de objetos utilitários, candeias, candeeiros. E, a propósito deste conjunto etnográfico, permita-me também aqui chamar a atenção de novo para uma peça aparentemente de arte sacra, mas que tem também muita informação do ponto de vista etnográfico. Esta caixa de esmolas, datada do século XVIII. Isto porquê? Porque os motivos decorativos, para lá daquele que domina religioso, mas depois a caixa apresenta-nos referências àquela que era uma atividade marcante desta comunidade. Uma atividade que marcou o dia-a-dia durante séculos. A recolha e a secagem do sargaço. É exatamente isso que nós podemos ver em várias das pinturas nas faces aqui da Caixa das Esmolas. E a recolha do sargaço era de facto muito importante para esta gente. Não podemos esquecer que numa época, não é só nos dias de hoje, numa época em que tudo pagava impostos, fosse ao senhor das terras, à igreja, ao rei, havia uma atividade que estava isentada por decisão régia do pagamento de impostos. E era exatamente a recolha do sargaço. E por isso, quando o sargaço dava à costa, as gentes da região iam rapidamente tratar de o retirar das águas e colocá-lo a secar. Isso mesmo se queixa amarguradamente um dos párocos, que chega a enviar uma carta ao bispo do Porto pedindo para ele se deslocar até Lavra para ver se conseguia convencer as gentes a pelo menos respeitarem os dias santos, o domingo, porque acontecia por vezes, em plena homilia dominical, entrar alguém pela igreja dizendo, avisando que estava a dar sargaço à costa e, de imediato, a igreja se despovoava. Ora, aqui em Lavra, mais precisamente na Praia de Angeiras, há um outro espaço que nos evoca essa antiquíssima atividade da recolha do sargaço. Estamos agora na Praia de Angeiras, junto de umas tradicionais casas da praia. Esta, contudo, está transformada num espaço museológico. Pequeno, mas de grande valor patrimonial. Tutelado pela Turis Lavra, uma cooperativa de promoção das atividades culturais e turísticas aqui da região, aqui está salvaguardada também essa memória da recolha do sargaço. Podemos ver alguns dos objetos envolvidos nessas tarefas, caso da carrela onde era transportado o sargaço, ou do ancinho que auxiliava na recolha das algas do mar, ou o mesmo relativamente a este objeto, o engaço. Mas quando é que chegava, afinal, o sargaço à costa? Essa é, em boa verdade,
uma pergunta para a qual ainda não temos dados absolutos. Sabemos que tem muito a ver com os fenómenos de upwelling, a ascensão a partir das profundidades oceânicas do plâncton. Mas depois há outras variantes, a maior ou menor exposição solar, as correntes. E por isso, esta imprevisibilidade que fazia com que a igreja de Lavra se despovoasse quando chegava o sargaço à costa. A Casa do Mar faz parte da rede de museus de Matosinhos e é um espaço de facto tradicional. Aqui, originalmente, guardavam-se as embarcações e por isso é que as casas tinham uma porta muito larga para que o barco saísse diretamente através das areias em direção ao mar. Mas aqui guardavam-se também as alfaias, usadas não só na recolha do sargaço, mas também na pesca. Mas esta ligação destas gentes ao mar e à terra fazem também com que hoje este espaço de memória nos salvaguarde alguns desses objetos, não só das atividades marítimas, mas também rurais. Mas aqui encontramos também muitos outros objetos naturais ligados ao mar de Angeiras, conchas, ouriços, beijinhos, mas também muitos outros objetos que o mar hoje nos traz. Aliás, a Casa da Praia desenvolve nos nossos dias um interessantíssimo projeto de recolha, nomeadamente dos plásticos, com o objetivo de os transformar em intervenções artísticas. A Praia de Angeiras é caracterizada nos nossos dias por este núcleo pescatório, um conjunto de habitações e de outras construções de apoio a estes pescadores, um núcleo de pesca artesanal e tradicional. Só que, ao contrário do que muita gente pode pensar, este núcleo pescatório não é assim tão antigo quanto poderíamos deduzir. É verdade que as casas da praia, de que ainda hoje aqui subsiste um bom conjunto, embora já muito alteradas em relação àquela que vimos que mantém o seu aspecto tradicional, é verdade, dizia-vos, que estas casas aqui se encontram há muito tempo. Mas também é verdade que durante séculos as casas da praia eram, afinal, estruturas que pertenciam aos senhores das terras, das propriedades agrícolas. Durante séculos, nós temos de facto aqui uma comunidade que residia mais no interior, uma comunidade fundamentalmente agrícola, mas que encontrava nas extremidades das suas terras, junto ao mar, um complemento à sua economia tradicional. Para aqui enviavam os moços da praia, que, para lá dos trabalhos agrícolas, aqui também faziam alguma pesca costeira. Aqui recolhiam também o sargaço e, não raras vezes, dormiam nestas casas junto dos barcos e dessas alfaias utilizadas nessas atividades marítimas. Contudo, no século XIX e depois das alterações, profundas reformas do regime liberal, uma das coisas que acontece é o fim do morgadio. A propriedade rural passa agora a ser dividida por todos os descendentes, por todos os filhos. Isso fez com que essas extensas propriedades comecem agora a ser muitas vezes divididas. E alguns dos filhos acabarão por ficar com estas terras menos férteis junto ao mar e à praia. E acabarão por desenvolver mais a sua atividade em torno da pesca e dessas atividades ligadas à praia, incluindo, uma vez mais, o sargaço. Não nos podemos esquecer que o sargaço era crucial também e fundamentalmente para a fertilidade das terras. E por isso é que ele era tão buscado como uma fonte de riqueza dos terrenos agrícolas.
sargaço, que agora passa a ser vendido aos senhores das terras. E por isso, só no século XIX é que verdadeiramente nós vamos assistir à fixação e ao desenvolvimento de forma permanente de uma comunidade aqui em Angeiras. Mas uma comunidade que não deixa de ter muitas das suas tradições, da sua sabedoria de séculos, ligadas também à terra e ligadas, como não podia deixar de ser, ao seu núcleo original em torno da Igreja. E a propósito dessa sabedoria, vamos voltar à Igreja do Divino Salvador. E sim, a propósito da sagacidade, da sabedoria desta comunidade, regressamos à igreja paroquial e voltamos a abordar a lenda que explica o porquê da igreja se encontrar ao contrário. Facto que, de resto, fez com que ao longo dos tempos as gentes de Lavra fossem muito caricaturadas pelas comunidades, pelas paróquias e vizinhas freguesias, enfim, acusando os lavrenses de nem saberem construir uma igreja corretamente e a terem colocado ao contrário, tendo sido eles ou os seus bois, como dizia a lenda. A verdade, no entanto, é que este posicionamento não canónico da Igreja de Lavra e que seguramente contou com a concordância das autoridades religiosas do século XVIII, quando ela foi construída, demonstra, afinal, uma enorme sabedoria e espírito prático das gentes de Lavra. Afinal, se a Igreja estivesse voltada, como mandam as regras canónicas, para Poente, a Igreja estaria com as suas portas abertas para o mar, muito mais sujeita à entrada das areias, dos ventos frios vindos do mar. E por isso, fazendo rodar 180 graus a igreja, as gentes de Lavra conseguiram a comodidade e as condições de usufruto da igreja muito mais propícias. É esta sabedoria popular que nós afinal vemos aqui, plasmada neste templo, independentemente da curiosa lenda que o explica. Mas há tantas outras lendas que fantasiam realidades que revelam uma enorme sagacidade e conhecimento prático das comunidades. Mas isso são já outros factos, seguramente outras lendas, futuros caminhos da história.